Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. E hoje tenho uma boa notícia para os fãs do Fantástico. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Júlio Verne, um escritor francês nascido em Nantes em 1828 e falecido em Amiens em 1905, que foi considerado pelos críticos literários o inventor do género de ficção científica. Autor de livros como A Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Submarinas e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Jules Gabriel Verne, conhecido nos países de língua portuguesa como Júlio Verne, nasceu na cidade portuária de Nantes a 8 de fevereiro de 1828. Foi o primogênito dos 5 filhos de Pierre Verne, advogado, natural de Provins, e de Sophie Alotte de la Fouille, filha de uma família burguesa de Nantes. Foi considerado pelos críticos literários o inventor do género da ficção científica, tendo feito previsões nos seus livros sobre o aparecimento de novos avanços científicos, como os submarinos, as máquinas voadoras, a navegação no espaço. O Verne passou a infância com os pais e o irmão Paulo e as 3 irmãs, que era a Ana, a Matilde e a Maria, lá na cidade francesa de Nantes, e também na casa de verão que a família tinha. A proximidade do porto e das docas constituíram provavelmente um grande estímulo para o desenvolvimento da imaginação de Júlio Verne sobre a vida marítima e sobre viagens distantes. Com 6 anos, iniciou os estudos com uma viúva de um capitão e com 8 anos foi mandado para o seminário, juntamente com o seu irmão, com o Paulo. E aos 11 anos ele largou o seminário e partiu de Nantes para a Índia, como aprendiz de marinheiro. Mas foi interceptado pelo seu pai em Panbeuf, assim, ainda antes de chegar à Foz do Loire, confessando que queria ir encontrar-se com a sua prima, que era a Carolina Tronson, para lhe oferecer um colar de diamantes. Claro que foi obrigado a voltar para trás e prometeu então ao pai que passaria a viajar apenas nos sonhos. A família não achou graça nenhuma àquela sua paixoneta da infância, não é? Lá pela Carolina, que Carolina é essa que depois viria mais tarde a casar-se, mas com outro, não é? Casou em 1847. Ora, depois de frequentar os seminários em Saint-Donatien e Petit, e também o colégio Saint-Stanislas, o Verne começou a estudar retórica e filosofia no Liceu Real de Nantes, em 1844. Tinha ele então 16 anos. Desse modo, teve uma formação clássica, com estudos de grego e de latim. No tempo do liceu, ele começou a escrever os seus primeiros textos literários. Depois de concluir o liceu, foi estudar Direito para Paris, para fazer a vontade ao pai, porque não era isso que ele queria. O que ele queria era ser marinheiro. Em Paris, compôs um drama e, regressado à sua cidade natal, penso que teve de férias, não é? A obra foi lida lá por um petit comité no Cercle de la Cagnotte e foi apreciado. Mas o pai, com a esperança de que o filho seguisse de facto a carreira de advogado, não é? Como ele, enviou-o novamente para Paris, a fim de continuar os estudos, não é? Lá de Direito. Contudo, em Paris, o Júlio interessava-se mais pelo teatro do que pelas leis, tendo escrito peças, bem como alguns libretos de óperas e pequenas histórias de viagens. Então, durante esse período, lá em Paris, o Júlio Verne conheceu os escritores Alexandre Dumas, filho, e o Victor Hugo, que foi de facto bastante depois amigo. Uma das suas peças, Les Pailles Rompues, que em português seria As Palhas Rompidas, agradou lá muito ao Dumas e estreou no Teatro Histórico no dia 12 de junho de 1850. O seu pai, ao saber disso, que ele só queria saber do teatro e não queria saber dos estudos, cortou-lhe o apoio financeiro. No ano de 1856, o Verne conheceu Honorine de Viane Morel, que era uma senhora de 26 anos, que já era viúva e que tinha 2 filhas, com quem se casou depois no ano seguinte, em 1857. E, para pagar as despesas, ele escrevia e dava aulas.
O Verne, nesses anos seguintes, viajou muito, foi à Inglaterra, foi à Escócia no ano de 1859, foi até à Noruega e à Escandinávia em 1861. E nesse ano de 1861 nasceu o seu primeiro e único filho, que se chamou Michel Jean-Pierre. E numa altura em que o casamento já estava assim um bocado em crise e já não tinha grande interesse para o escritor. Em 1964, o Júlio Verne finalmente apresentou a sua tese de Direito e lá completou o curso. O pai queria que ele então regressasse para Nantes para trabalhar lá como advogado, mas ele não. Ele continuou lá em Paris, decidido a continuar a carreira literária. Ainda incapaz de viver exclusivamente da escrita, foi obrigado a socorrer-se do seu diploma de Direito para trabalhar. E através das relações do seu sogro e também de uma ajuda financeira que o pai lá lhe deu, ele ingressou, quer dizer, conseguiu uma cota, não é? Numa sociedade da Bolsa de Paris, que era a Casa de Câmbio Igli. E no ano de 1867 ele continuou a viajar, visitou os Estados Unidos da América, depois viajou pelo Mediterrâneo e fixou-se então na cidade de Amiens, onde ele então pois residiu até toda a vida, até ao fim da vida. E dos anos de 1872 até 1886, esses mais ou menos 15 anos, foram o apogeu da sua fama e, claro, em consequência também da sua fortuna, pelo seu sucesso, o grande sucesso literário das suas obras, de que eu mais adiante vou falar. Em 1870, ele foi condecorado com a Legião de Honra da França. O Verne teve, enfim, pela sua paixão pelo mar, ele teve 2 iates, um numa época, outro noutra, e realizou, num deles, uma viagem aos Estados Unidos, no regresso da qual escreveu As 20.000 Léguas Submarinas, que foi editado em 1870. Livro esse que ele começou a escrever ainda a bordo lá do iate. O seu filho Michel era um rapaz rebelde, não queria saber as orientações do pai, e em 1879, tinha portanto o garoto, o adolescente já, 16 anos, o Júlio Verne levou-o à Escócia numa viagem que durou 18 meses a bordo do navio, porque tinha a esperança de que com a disciplina a bordo e a vida do mar ele corrigisse bastante o seu caráter, a sua rebeldia, mas não adiantou de nada. O Michel continuou na mesma, acabou por casar com uma atriz, contra a vontade do pai, e teve 2 filhos dela. No dia 9 de março de 1889, o Verne foi alvejado a tiro pelo seu sobrinho Gaston quando ele estava a chegar a casa, lá em Amiens, e foi atingido por 2 tiros. Um acertou-lhe no ombro, portanto uma ferida demorou bastante a cicatrizar, mas o outro foi ainda mais grave porque o atingiu num tornozelo e deixou-o coxo para o resto da vida. Então os 19 anos de vida que ele ainda teve depois disso. Não se sabe bem o motivo que levou lá o sobrinho a cometer o atentado. O que é certo é que ele foi considerado louco, foi internado no manicômio e lá viveu até ao fim da vida. Este episódio teve uma coisa de bom, é que aproximou o pai e o filho. Pois o Michel, quando viu sem risco de ficar sem pai, começou a encarar um bocado a vida um bocadinho com maior seriedade. E nesse mesmo ano de 1886 continuaram os azares, né, do Júlio Verne, porque morreu o Pierre Herzl, que foi o seu editor sempre e o seu grande amigo, e esse facto deixou-o mesmo muito abalado. Depois o Júlio Verne foi eleito para o Conselho Municipal de lá de Amiens, ocupação a que ele dedicou então os seus últimos anos de vida. E no ano de 1871 morreu depois o pai, a mãe morreu depois em 1887, o irmão, o seu único irmão, não é? Tinha irmãs, mas rapaz era único, morreu também no ano de 1897 e ele ficou assim quase sem família. O Júlio Verne depois foi atingido pelas cataratas no ano de 1902, ficou quase sem ver e nos seus últimos anos de vida ele passou a andar muito melancólico. Ele escreveu que, cheio de pena, que de nunca mais ir ver Paris e dizia que já não se sentia vivo, porque não conseguia trabalhar.
Mas, de qualquer maneira, ele continuou, a sua obra continuou, e nesses últimos anos ele escreveu livros sobre o mau uso da tecnologia e os impactos desse mau uso sobre o ambiente, que já era, portanto, uma grande preocupação para ele nessa época, hein? Está a ver? Pois o Júlio Verne faleceu lá na sua casa em Amiens, no dia 24 de março de 1905, e encontra-se sepultado no cemitério de La Madeleine, lá em Amiens, na Picardia, na França. O seu filho Michel editou depois alguns trabalhos que ele deixou inacabados. Ele mesmo escreveu alguns capítulos que faltavam e editou-os. Ora bem, então agora, depois de falar assim um bocadinho sobre a sua vida pessoal, iria falar um pouco mais sobre a carreira literária. A carreira literária do Júlio Verne começou a destacar-se quando ele então se associou lá ao Herzl, ao Pierre-Jules Herzl, que era um editor bastante experiente, que trabalhava com grandes nomes da época, como o Alfred de Bréat, o Victor Hugo, o Georges Sand e o Erckmann Chatrian. A primeira grande novela de sucesso do Júlio Verne, publicada lá pelo Hetzel, em 1862, foi intitulada 5 Semanas em Balão. E é o relato de uma viagem à África em balão. Essa história continha detalhes de coordenadas geográficas, culturas, de animais, etc. Pelo que os leitores muitas vezes perguntam se aquilo é ficção ou era um relato verídico. Pois, na verdade, ele nunca tinha viajado para a África. Ele só tinha estado umas horitas num balão. Portanto, não tinha experiência nenhuma. Aquilo era tudo imaginação dele, praticamente. E trabalho de pesquisa, de investigação. A parceria entre o Verne e o Hetzel havia de durar durante 20 anos e ele editou as suas grandes e maravilhosas obras. O Hetzel apresentou o Verne ao Félix Nadar, que era um fotógrafo e cientista importante da época, muito interessado na navegação e sobretudo na navegação aérea e os balões, o balonismo. E ele tornou-se um grande amigo lá do Nadar. E então lá o Nadar introduziu no seu círculo de amigos, lá entre os cientistas, e provavelmente essas conversas do Verne nesse grupo ter-lhe dado muitas ideias para escrever as suas obras. Mas ele então foi sempre muito metódico e muito rigoroso na sua investigação. Escreveu romances, quase todos eles, portanto, como disse, de ficção científica, que são bastante convincentes e bastante realistas e parece que são mesmo realidade. O sucesso das 5 Semanas em Balão rendeu ao Júlio Verne fama e dinheiro e foi o início, portanto, da famosíssima série Voyage Extraordinaire, uma coleção de livros que o Círculo de Leitores publicou em Portugal. Já lá vão alguns 30 anos e que eu comprei religiosamente à medida que iam saindo e que tenho aqui, que gostaria de vos mostrar se conseguisse. Eu, portanto, tenho assim aqui um primeiro grupo deste lado, não é verdade? E depois os restantes daquele, porque são nada mais, nada menos do que 12 volumes. A produção literária seguia em ritmo acelerado e quase todos os anos o Hetzel publicava um novo livro do Verne. E quase todos eles foram grandes sucessos. Entre eles, destacamos as Viagens ao Centro da Terra, que está aqui. Né? Viagens ao Centro da Terra, não sei se conseguem ler. E neste volume, que depois tem também um outro que é As Índias Negras. Outro também muito importante é Da Terra à Lua, que é aqui neste terceiro volume, Da Terra à Lua, onde depois tem também À Volta à Lua, que foi um segundo volume, que foi continuação deste. E depois, outro das suas maiores obras, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é de 1873, esse está aqui neste volume, que tem assim as letras douradas um bocadinho desmaiadas, não sei se conseguem ver. A Volta ao Mundo em 80 Dias, e que depois por baixo, neste mesmo volume, está também O Raio Verde.
Portanto, estas são, de facto, as mais famosas e mais conhecidas obras do Júlio Verne. Portanto, aqui na Viagem ao Centro da Terra, que no original é Le Voyage au Centre de la Terre, que saiu no ano de 1865, o Verne descrevia uma expedição científica lá ao núcleo terrestre, antecipando assim o sonho de muitos investigadores, não é? Que gostariam muito de ir ao centro da Terra. Não é? O mesmo aconteceu com o outro, da Terra à Lua, que no original é De la Terre à la Lune, que saiu no ano de 1865. Romance que encontraria depois uma continuação, como eu já disse, na volta à Lua, que está, portanto, aqui no mesmo volume. Portanto, Autour de la Lune, que é, portanto, à volta da Lua. Esse saiu no 1869. Nestes dois livros, o Verne previa, já com mais de 100 anos de antecedência, não é? A primeira expedição humana ao nosso satélite natural, à Lua. Nesta obra, ele aproveitou para homenagear lá o seu amigo, o tal cientista, o Félix Nadar, dando o nome de uma personagem que era o Miguel Ardan, e, portanto, o Ardan, que será um anagrama de nadar, portanto, trocando as letras. Outra das suas obras muito conhecidas é, como já disse, A Volta ao Mundo em 80 Dias, no original Le Tour du Monde en 80 Jours, que saiu no ano de 1873, que é uma aventura por terra e por mar, que durou 80 dias, enfim, uma proeza considerada absolutamente impossível na época, não é? Dados os meios que havia de navegação, por terra ou por mar. Mas eu depois, se puder, falarei um bocadinho mais desse livro, porque andei a relê-lo durante esta semana. O caráter visionário do Júlio Verne encontra-se também em outras obras, como, por exemplo, A Ilha Misteriosa, que está aqui. A Ilha Misteriosa, que está neste volume. Este como é um livro muito grande, ocupa o volume inteiro. E que L'Île Mystérieuse, no original, que saiu em 1874. E outro também muito conhecido são As 20.000 Léguas Submarinas, que está aqui. 20.000 Léguas Submarinas. 20.000 Lieues sur la Mer, de 1870. Neste aqui, portanto, para quem o conhece, não é? O carismático Capitão Nemo profetiza a pirataria dos submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial. E depois, se puder, ainda falarei um bocadinho destes principais livros dele. O último livro dele, que ele publicou em vida, chamou-se O Senhor do Mundo e saiu no ano de 1904. O seu livro, Paris no século XX, tem uma história curiosa. Foi escrito no ano de 1863, mas foi publicado somente em 1989. Portanto, estão a ver muito mais de um século depois. Era um livro que tinha um conteúdo depressivo, contava as aventuras dele lá quando era muito pobre, em Paris, e foi rejeitado pelo Herzl, que recomendou ao Júlio Verne que não o publicasse, porque fugia bastante à fórmula de sucesso dos outros livros, que falavam, portanto, de aventuras extraordinárias, não é? E o Verne seguiu o conselho dele e guardou o manuscrito num cofre, onde, estes anos todos depois, um bisneto dele o foi encontrar e então foi publicado. Ora, fica a curiosidade. Nas obras do Júlio Verne é possível observar que o autor sofreu influências do positivismo, já que os relatos são amparados em conceitos científicos da época. Alguns dos seus personagens possuem conhecimentos sobre biologia, sobre geografia, geologia e paleontologia, entre outras ciências. O Verne criou também realidades futuristas, não é? Como já vimos, com a presença de submarinos, de máquinas voadoras. Dessa forma, não só uniu literatura e ciência, mas também construiu as bases da ficção científica, género literário do qual, portanto, ele é considerado o fundador. Embora o caráter de diversão e fantasia sobressaiam na obra do Verne, é também visível a sua reflexão em torno do mau uso dos novos conhecimentos, que ele já previa e que eu também já falei atrás. Até hoje, Júlio Verne é o escritor cuja obra tem mais traduções em toda a história. Escreveu mais de 100 livros e a maioria deles estão traduzidos em 148 línguas, segundo estatísticas da Unesco.
do conjunto das suas obras, 33 foram levadas ao cinema, dando lugar a um total de 95 filmes, sem contar com adaptações a séries de televisão. A obra mais vezes adaptada foi o Miguel Strogoff, que está aqui também, e que foi adaptado 16 vezes. Há 16 filmes sobre ele. Depois foi As 20 Mil Léguas Submarinas, 9 vezes. A Viagem ao Centro da Terra foi adaptado 5 vezes. E A Volta ao Mundo em 80 Dias, 2 vezes. Portanto, não haja dúvidas que são obras valiosas e muito, muito apreciadas. De caráter bastante juvenil, mas apreciadas e adoradas por pessoas de todas as idades. Ora bem, eu gostava de, se possível, não sei às quantas vamos, de falar ainda um bocadinho então destas que considero e os críticos em geral consideram as suas principais obras. A Viagem ao Centro da Terra, portanto, como já aflorei, é uma viagem lá ao núcleo do interior da Terra. O narrador é um tal de Alex Lidenbrock, que era sobrinho do Otto Lidenbrock, que era um ilustre geólogo alemão e naturalista e professor de mineralogia. A história começa lá em Hamburgo, na casa lá do professor Otto, que compra um manuscrito original de uma saga islandesa, tanto de um alquimista islandês antigo, que tinha vivido no século XVI, e encontra lá um pergaminho escrito em runas. Ele e o sobrinho tentam interpretar o pergaminho e descobrem que se trata de uma passagem num vulcão lá na Islândia para ir através desse vulcão para o centro da Terra. Pronto, o Otto Lidenbrock e o Alex partem imediatamente lá para a Islândia. Portanto, em Reykjavik eles contratam lá um guia e depois chegam lá ao vulcão e entram por aí adentro e atravessam depois o interior da Terra, vão lá encontrar coisas maravilhosas, verificam que lá por baixo há um autêntico continente, como se fosse cá fora, que tem luz natural, tem nuvens, há um oceano. Encontram lá animais pré-históricos ainda conservados, que lá não desapareceram. Então, eles vivem lá incríveis experiências, percorrem uma grande distância, de tal maneira que veio a sair depois à Itália noutro vulcão. Entraram num vulcão na Islândia e saem na Itália. Portanto, é um livro de facto maravilhoso, que vale a pena lerem e estudarem, porque também estes livros ensinam também muito. O outro, As 20 Mil Léguas Submarinas, como está a dizer, é uma viagem debaixo do mar. Aqui a história anda à volta de um monstro marinho. Toda a gente julga cá no mar um monstro, um grande monstro, e então vai uma fragata americana, que era a fragata Abraham Lincoln, capitaneada pelo capitão Farragut, e vai então à procura do monstro para caçarem. Mas o que é certo é que, portanto, quando lá o arpoador canadiano que eles tinham contratado, o Ned Land, consegue lançá-lo o arpão, aquilo não dá sucesso, o bicho choca contra o navio, aquilo dá-se ali uma desgraça, caem uns poucos à água, e então há três, que é o Aranaud, o Conseil e o Ned Land, que caem ao mar e aterram mesmo em cima do monstro. Afinal, descobrem que o monstro não era um monstro, era um submarino, era o Nautilus. E então eles são capturados lá pelo capitão Nemo, né, o capitão do submarino, e durante 8 meses viajam lá dentro do submarino. Enfim, o Nemo acaba por gostar do Aranaud, mostra-lhe os muitos tesouros que ele tem lá no submarino, e então eles viajam aqueles 8 meses no submarino, debaixo do mar, encontram lá a Atlântida soterrada e os seus tesouros, né? Atravessam o canal de Suez, depois atravessam o Pacífico, lutam contra canibais e também contra polvos gigantescos. Navegam também por baixo do Polo Sul, encontram bancos de corais. É um livro fantástico e maravilhoso que vale a pena ler. E iria então agora falar da Volta ao Mundo em 80 Dias, esse como eu já disse, que li esta semana, a ver se ainda consigo falar um bocadinho mais sobre ele. O Volta ao Mundo em 80 Dias, que foi publicado em 1873, como penso que já disse, é talvez o mais conhecido de todos e o mais lido. Ora, a ação centra-se na figura do Phileas Fogg. O Phileas Fogg, que era um aristocrata inglês, né, que morava lá em Londres, era muito recatado, que vivia na sua casa com o seu criado e tinha uma rotina diária inflexível.
Ele levantava-se sempre à mesma hora. O criado tinha que lhe ter ali o pequeno almoço na frente a determinada hora e determinado minuto. Depois, pronto, o banho, tudo. Era tudo a horas rigorosamente certas. Também sempre à mesma hora ele partia para o seu clube, o Reform Club, onde então ele almoçava, sempre rigorosamente à mesma hora, fazia as suas atividades, jogava o seu whist, lia os seus jornais, sempre a horas certas e sempre lá com os seus habituais companheiros. Jantava e regressava a casa sempre, rigorosamente à meia-noite. Portanto, era um indivíduo estranho, né, para as outras pessoas, pela sua rotina inquebrantável. Um dia, lá em conversa, enquanto estavam a jogar o whist, lá com os amigos, começou a falar: já viram o que aconteceu? Um ladrão que roubou 55 mil libras no Banco de Inglaterra. E aquilo que dizem era um gatuno muito fino, todo bem vestido, um ladrão, mas muito estranho. E agora ninguém consegue apanhar o ladrão. E a polícia já oferecia grandes recompensas a quem conseguisse apanhar o ladrão. Mas pronto, depois diziam: como? Isto hoje facilmente ele apanha um barco e desaparece. Neste momento pode estar em qualquer parte do mundo e nunca mais se encontra. Porque quem é que vai conseguir dar a volta ao mundo? E de conversa a conversa, para trás, o Fogg acaba por dizer com a sua habitual flema: eu acho que se conseguia dar a volta ao mundo no máximo de 80 dias. 80 dias! Como dar a volta ao mundo em 80 dias? Era impossível. Eu dava-se. Enfim, conversa para trás, acabou numa aposta. Apostaram 20 mil libras em conforme ele era capaz de dar a volta ao mundo em 80 dias. Eu disse: então agora tem que se preparar, não é? Não, estou sempre pronto. Parte já hoje. E assim foi. Nessa mesma tarde, eles partiu. Quando ele chegou a casa, a seguir logo um bocado, pouco depois do almoço, o seu criado, que era um recém-contratado criado, porque ele tinha despedido o criado anterior nesse mesmo dia, de manhã, porque se tinha atrasado uns segundos a dar-lhe o pequeno almoço, pô-lo logo na rua e contratou novo. Então, o Passepartout, que era francês e tinha ido para Londres a tentar, enfim, mudar de vida, porque ele era assim um indivíduo também muito estranho, já tinha sido muitas profissões e agora queria ver se arranjava uma vida mais calma. E o sonho dele, de facto, era ser assim, mordomo, numa casa nobre, para ter uma vida calma e sossegada. Então o Passepartout ficou. O patrão aqui, eu só o esperava à meia-noite, como aliás está aqui escrito na lista, que está aqui afixada e que se tem que seguir continuando. Pois, mas vamos partir imediatamente. Arranja aí um saco com as coisas indispensáveis, mete lá isto, aquilo, aquilo, aquilo. Ele disse o que tinha que meter, para mim e para ti, e vamos embora. O Passepartout ficou espantado. E pronto, e assim iniciaram a sua viagem. A viagem foi, de facto, uma viagem espantosa. Eles foram primeiro de barco, atravessaram o Canal da Mancha, não é? Entraram na França, passaram ao lado de Paris. Infelizmente, para o Passepartout não puderam parar para ele visitar a sua cidade, que já não via há 5 anos. Mas continuaram até chegaram ao Mediterrâneo, além para lá dali do foi agora a Jugoslávia, e depois atravessaram o Mediterrâneo, atravessaram o Canal de Suez, chegaram à Índia. Mas quando passaram pelo Egito, um inspetor da polícia britânica desconfiou dele. Todo bem vestido. Este é capaz de ser um ladrão. Começou a sonhar na sua recompensa, se eu conseguisse caçar. E a partir daí começou a segui-lo. Foi depois até a Bombaim, apanhou o mesmo barco que eles já levavam, foi com eles até Bombaim. Depois de Bombaim atravessaram o continente indiano de comboio e foram, portanto, passar a sair do outro lado lá da Índia, não é? Mas ao atravessar a Índia foi quando eles começaram a ter, de facto, as maiores dificuldades. Começaram a ter graves problemas. Às tantas, o comboio caiu uma ponta, variou-se, tiveram que ir de elefante, um grande bocado de terreno, perderam aí muito tempo. Depois, então, encontraram-se lá com uns indígenas que estavam a fazer lá um sacrifício, um dia matar
queimar viva uma senhora, porque segundo os costumes lá, quando morria o marido, a mulher era metida também na pira funerária, onde era incinerado o corpo do falecido. Mas eles acharam aquilo que é desumano e bárbaro e antiquado e o fogo, e com a ajuda do Passepartout conseguiram raptar a senhora e trouxeram-na, e depois vieram, ela veio com eles até à Europa, e mais tarde acabou por casar com o fogo depois de acabar a viagem. O que é certo é que eles lá conseguiram atravessar a Índia, depois foram de barco até Hong Kong. Em Hong Kong, o inspetor, se chamava Fix, continuou a fazer os seus disparates. Acabou por ser preso, acusado pelo Fix, né? Dado que Hong Kong era uma colónia britânica, aí o Fix tinha poder, acusou as autoridades e prenderam-no. Ele teve que perder o barco, mas ele depois arranjou outro barco que ele comprou e lá atravessou todo o Atlântico e chegou à Inglaterra com o barco já todo desfeito, praticamente só já tinha a quilha, porque pouco a pouco tiveram que ir desmontando o barco para queimar nas caldeiras, porque se acabou o combustível. Mas chegaram, e depois de muitas, ainda mais uns azares que teve lá em Londres, finalmente chegou no último minuto dos 80 dias. Chegou lá ao Reform Club, quando já ninguém esperava que ele ganhasse a aposta, e ganhou a aposta. Portanto, é uma história também, de facto, muito interessante, muito engraçada, que, como todos os outros, ensina experiências, portanto, mostra continentes pouco conhecidos na época, mares, aventuras, coisas fantásticas, que vale a pena ler. E pronto, olha, por aqui me fico por hoje. Espero que tenham gostado desta conversa sobre mais um grande autor da literatura mundial, desta vez o Júlio Verne, que é considerado o inventor do género ficção científica. E pronto, para a semana cá estarei, se Deus me der vida e saúde, para vos falar sobre um outro autor importante. Ora, passem muito bem.